Boa tarde. Graça de Jesus para todos vocês. Pastor Emanuel Uchoa, uns 23 anos de amizade já. Conhecemos por Maninho, nosso querido Maninho. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade, vou contar daqui a pouco a minha história rapidamente para vocês. Mas eu lembro quando esse rapaz se converteu. Foi um rebuliço na igreja quando esse rapaz se converteu. Porque ele já era famoso quando ele se converteu, né? Lá em João Pessoa. Ele veio da música, ele era um músico profissional. Eu fiquei muito feliz em vê-lo tocando aqui de novo. Fazia muito tempo que eu não via tocando. O pastor Emanuel tocou com grandes nomes da música nordestina, Elba Ramalho e assim por diante. Então eu lembro quando ele se converteu, foi um rebuliço, ele já era famoso. E ele foi crescendo lá na igreja e se transformou no homem de Deus também, para a glória do Senhor. Mas olha, o pastor Maninho esqueceu de dizer outro detalhe aqui sobre a maneira como os nordestinos dão nome aos seus filhos. Além de fazerem isso, ao invés de dar Júnior ou filho, colocam o segundo, para não ter briga entre marido e mulher, eles juntam o nome do marido e da mulher. Você sabe disso, né? Francinaldo, Rivanildo, Francinalda, juntam o nome dois, né? Para não ter briga. Então fica assim, né? No nome das... Se você vê nome estrambólico demais, tirando o nome do pastor Manu, que você não é nordestino não, né, cara? Hã? Italiano. Eu pensei que era o apelido. Manu é o seu nome. Mas se você vir algum nome estrambólico, é nordestino. Quando chega alguém na igreja que tem um nome muito exótico, eu falei, você é filho de baiano, né? Não, pastor, eu sou cearense. Eu falei, isso aí é a mesma coisa. Cearense, baiano, paraibano. O pessoal diz que de Minas para cima é Bahia, né? O pessoal diz, né? O pessoal não conhece geografia. Mas, gente, é muito bom estar aqui com vocês, uma alegria, é um prazer. Eu quero agradecer demais ao meu amigo, o pastor Emanuel Uchoa, pela confiança. Eu sei que subir aqui nesse púlpito diante de vocês é muita responsabilidade. Eu quero agradecer aqui pela paciência também de vocês de estar aqui conosco, para crescermos juntos, para aprendermos. Já fomos muito abençoados hoje pela manhã, pela palestra do pastor Manu. Muitos insights bons, muitas ideias boas para a gente digerir, para a gente refletir, para a gente pensar. Então, como o pastor Maninho disse agora, o que você ouvir daqui, digira, trabalhe na sua mente, ore diante de Deus e diga, esse é o meu caminho, eu vou seguir esse caminho, usando isso que eu aprendi. É isso, cada um pega a sua história de vida, o seu background e caminha a partir daquilo que você ouve aqui. Eu acho que é isso é o melhor que tem numa palestra, numa forma de você crescer e aprender. Então, eu me lembro quando me converti, eu tinha 15 anos, eu venho de um lar espírita kardecista. Então, o Maninho comentava hoje ali à tarde, dizendo, não, você vem de um lar cristão. Não, eu nasci num lar kardecista. A minha mãe, quando eu nasci, ela já era médium. Você sabe, todo mundo sabe o que é uma pessoa que tem mediunidade, né? Então, a minha mãe já havia herdado do meu avô, do pai dela, o espiritismo kardecista. Então, não era Umbanda, era o kardeci, a famosa mesa branca. A minha mãe era de mesa branca, ela era médium, ela era catequista do centro espírita. Então, eu me converto aos 15 anos de idade, depois de muito tempo, tendo a convicção de que eu era a reencarnação do meu avô. Olha, o negócio é brabo, Eu nasci muito doente, eu nasci com várias doenças, eu quase não sobrevivi. E por uma santa coincidência, eu nasci com as mesmas doenças que o meu avô paterno morreu. Ele morreu de doenças que, por uma santa coincidência, eu nasci com elas. Minhas irmãs, as amigas da minha mãe, do espiritismo também, do centro espírita paraibano, na hora disse assim, tá na cara aí, ó, é o teu sogro. Você não se livrou dele, ele morreu e se reencarnou no seu filho. Ele veio puxar teu pé de madrugada. Olha aí, ó. Teu filho é o teu sogro. E eu cresci até os 15 anos de idade, tendo a consciência de que eu era a reencarnação do meu avô. Então, toda a nossa família, por um milagre, fomos nos convertendo. Então, eu sempre digo que eu sou a primeira geração de cristãos. Todos nós, na verdade, somos. Minha mãe, que já é falecida, meu pai também já faleceu, minhas irmãs, meus tios, meus primos, todos somos a primeira geração de cristãos de toda a família, de toda a árvore genealógica da família. Meus filhos já são a segunda geração de cristãos.
Então eu me converti na Igreja Batista de Manaíra. Grande pregador, pastor João Pereira Gomes Filho, grande orador. Um dos grandes pregadores que o Nordeste já teve. Me converti lá, mas logo em seguida nós fomos para a primeira Igreja Batista de João Pessoa, cujo pastor, que é até hoje, Estevão Fernandes de Oliveira, irmão do Eli Fernandes de Oliveira. E ali nos convertemos. Agora imagina um rapaz, 15 anos, não sabia nada de cultura evangélica, nada de cristianismo, só sabia o que era espiritismo, porque a gente em casa fazia reunião espírita. Minha mãe entendia muito de Allan Kardec, lia vários livros de Allan Kardec, ela era catequista do Centro Espírita. Então a gente se converte, toda a família junta. E aquele menino de 15 anos começa a frequentar a igreja, começa a ouvir as músicas da igreja. E começa a questão da cultura, né, pastor Manu? Você vai começando a entender o que é esse negócio de cultura, de ser evangélico, de ser crente. Aí eu comecei a ouvir as músicas. E como eu não entendia muito ainda o que é que as letras significavam, eu comecei a cantar as músicas, achando que estava cantando da forma certa. Olha o que é essa questão de uma cultura nova, né? Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Como é que você entra no texto bíblico? Você é de uma cultura, você é de uma cosmovisão e você vai entender um texto que está há muitos anos atrás, de cultura, de cosmovisão bem diferente. Então eu lembro que uma das músicas lindas, que eu cantarolava, música bonita, do hino do cantor cristão, eu cantando, tendo certeza de que eu cantava da forma certa. Então a música, tua mercê me sustenta e me guarda, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Gente, eu passei meses cantando, meses. Claro que eu cantava, mas por que eles querem dizer? O que é que eles querem dizer com isso? Por que a música diz isso? Eu passei meses, quando o pastor Ademir Simões lá regia, todo mundo cantando, e eu cantava junto. Só que ao invés de cantar tua mercê, eu cantava no ABC. Meses. No ABC. Eu lembro, me converti aos 15 anos. A conversão da nossa família foi tão radical que 2 anos depois eu já estava no seminário para me preparar para ser pastor. Eu tinha 17 anos. De tão radical que foi a nossa conversão. Eu entendi quase que naturalmente que eu tinha um chamado. Eu não sabia nem o que é que significava esse negócio de ser pastor. Eu só olhava assim, um moleque de 17 anos, olhava para o pastor assim e dizia, eu quero ser esse negócio um dia aí, esse negócio de falar de Deus, de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Eu não sei nem o que é que significa direito, mas é isso que eu quero para a minha vida. Uma intuição me dizia isso. Eu quero isso para a minha vida. 2 anos depois eu estava no Instituto Bíblico Palavra da Vida, lá no interior de Pernambuco. De lá eu transferi para o seminário Palavra da Vida aqui em Atibaia e concluí aqui no bacharelado em teologia. E mesmo lá, ainda falando dessa questão de cultura, para você perceber como é que é difícil você perceber a outra cultura, o que é que significa um outro contexto, uma outra linguagem. Eu já convertido, me preparando para ser pastor. Uma das músicas que a gente cantava na capela, Deus faz-nos um. Lembra dessa música? Deus faz-nos um. Mas eu tinha certeza e também não entendi o porquê. Cara, por que a letra diz isso? Deus faz zum zum. É o Deus abelha, né? O Deus abelhudo, né? Uma coisa assim. Deus faz zum zum. Eu falei, meu Deus, por que Deus faz zum zum? Para que ele faz zum zum? Gente, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia como literatura. E essa introdução aqui é intencional mesmo, porque quando nós vamos para o texto bíblico, não tem como você não perceber que você está em outro mundo. É outro contexto. É inclusive outra realidade. O pastor Manu nos falou tão bem hoje sobre essa ideia da modernidade. Nós somos aí modernidade ou pós-modernidade, enfim. Nós estamos num ambiente, gente, completamente diferente do texto bíblico. É outro universo, é outra cosmovisão, é outra linguagem, é outra forma de ver o mundo. Como é que você, então, entra no texto e você sai dele ao mesmo tempo para transmitir, então, essas verdades eternas para o nosso público-alvo?
Esse é o grande desafio do pregador. Como é que você consegue entrar nele, habitar o texto, sair dele ao mesmo tempo e transmitir para o público hoje, do nosso contexto, como o pastor Manu apresentou, esse contexto de hoje, com relevância, profundidade, objetividade, fidelidade ao texto. Gente, esse é o grande desafio do pregador, que não é fácil. Antes de prosseguir, me permita fazer algumas recomendações, algumas propagandas aqui. Caso você quiser, tem aqui. Se você quiser me abençoar também, pode. Precisamos falar sobre pecado. Eu lancei esse livro aqui há um tempo, pela editora Mundo Cristão, 2018, 2017, mais ou menos. Nele eu tento falar do pecado de uma maneira um pouco diferente, usando uma linguagem um pouco diferente. Eu falo aqui que o pecado, a definição de pecado é desejo desviado ou desejo corrompido. A gente não para pensar sobre isso, não. Onde é que o pecado habita na alma humana? O pecado habita no desejo, na sua vontade. Por isso que a gente não faz o que Deus quer. A vontade se desviou. Então está aqui, precisamos falar sobre pecado. Eu tenho alguns exemplares aqui, caso você queira adquirir. Prefácio do meu amigo, Dr. Luiz Felipe Pondé. Ele recomenda o livro. Tem esse outro aqui, que é muito do que eu vou falar hoje. Está nesse livro, muito da nossa palestra dessa tarde. Esse aqui é mais recente, foi em 2024, também pela editora Mundo Cristão, o livro mais lido do mundo. Por que é que a Bíblia continua, depois de tantos e tantos anos que ela foi escrita, por que é que ela continua ainda encantando tanta gente ao redor do mundo inteiro? O que é que ela tem de tão diferente? Então é isso que eu tento trabalhar no livro. O prefácio é do reverendo Robson Grangeiro, querido amigo também, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Está aqui o livro mais lido do mundo. Então, eu faço aqui uma abordagem literária da Bíblia, de maneira sucinta, resumida, devocional também. Caso você queira adquirir, eu tenho aqui alguns exemplares. E esse, bem mais parrudo, da Edições Vida Nova, alguns conceitos que eu vou trabalhar também hoje aqui, tem nesse livro, uma introdução literária à Bíblia. Gente, que livro, que livro. Você precisa adquirir esse livro aqui. Uma introdução literária. Esse, infelizmente, eu não trouxe mais exemplares. Só trouxe esse que é o meu pessoal, livro de estudo. Uma introdução literária à Bíblia. Excelente livro. Excelente livro. Muito bem. Vamos continuar, então. Salmo de número 1. Salmo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra o texto bíblico. Nesse sentido, eu sou meu pré-moderno ainda, viu, pastor Manu? Eu gosto do texto. Eu gosto de pegar a Bíblia, abrir, cheirar. Você gosta de cheirar a Bíblia? Eu gosto de cheirar livro, por exemplo, negócio de Kindle. Não dá Kindle, não dá certo. Eu gosto de pegar o livro, abrir, cheirar o livro, marcar. Eu sou a moda antiga nesse aspecto, bem a moda antiga. Salmo 1, vamos ficar de pé para a gente ler o texto? Vamos lá, vamos ficar de pé. Salmo de número 1. Um dos salmos mais lidos, comentados por todos nós. Eu quero que, ao ler o texto bíblico agora, você tente identificar de que maneira você pode habitar no texto e o texto habitar em você. O que é que o texto fala com você? Veja pontos em comum entre a sua história, a sua vida, os seus traumas, as suas questões se encaixam, se conectam com o texto. Vamos ler então agora. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém e amém. Pode sentar. Ler a Bíblia de maneira literária é você exatamente conseguir se enxergar no texto, você conseguir perceber a sua realidade
no que está escrito na palavra de Deus. E de que maneira, de alguma forma, você pode ser, como o pastor Manu disse hoje, transformado pela realidade que é apresentada no texto. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com um dos grandes pensadores da história. Foi exatamente por conta disso, de perceber que existia algo que falava a ele no texto, que a vida dele foi transformada. Então, muitos aqui conhecem essa história. Ele estava lá num jardim, depois de crise de identidade, crise sobre a verdade, porque ele queria encontrar a verdade, inclusive. Uma crise sobre o seu destino, sobre a sua história, sobre a sua vocação. Então, ele ouve dentro de si uma voz, que ele mesmo diz depois que ele compreende que é a voz de Deus mesmo, clamando dentro dele, dizendo o seguinte: toma e lê. Toma e lê. Toma e lê. E esse grande pensador percebeu então que essa voz dentro dele estava apontando para um menino que estava no jardim. E esse menino estava com a Bíblia na mão. E ele entendeu: eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso ler a Bíblia. A história desse homem foi transformada absolutamente, de modo que ele se transformou, que ele foi posicionado como sendo, para mim, um dos grandes pais da igreja, se não o maior. E lá no seu livro, que é o mais famoso de todos, nós temos uma declaração maravilhosa, que virou música. Alguns grupos aqui no Brasil fizeram música sobre esse livro. Sobre quem estamos falando? Vamos? Gente, eu pensei que mais pessoas falariam, gente. Sobre quem estamos falando? Agostinho de Hipona. Confissões. Quem já leu as Confissões aqui? Levanta o braço. Gente, Confissões, gente. É o maior relato, é um dos relatos mais dramáticos sobre uma conversão. Sobre exatamente o entendimento que tiveram sobre as Escrituras Sagradas. Sobre a importância do texto sagrado. E sobre a maneira como nós podemos habitar nele e ele habitar em nós. Então o Projeto Sola escreveu essa linda canção, baseada exatamente em um dos trechos das Confissões. Um dos outros textos lindos das Confissões, você vai lembrar agora, que é uma das frases mais conhecidas de Agostinho, quando ele diz assim: Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração só encontra descanso quando repousa em ti. Esse é o grande Agostinho de Hipona. Então, por que eu destaco aqui Agostinho de Hipona, gente? Inclusive, eu trago muito dos relatos dele aqui nesse livro, o livro mais lido do mundo, porque nós vemos ali a história de um grande pensador, de um grande intelectual que foi transformado pela palavra. Então, se Agostinho, que foi quem foi, pôde ser transformado pela palavra, quem somos nós e quem é o nosso público? Todos nós podemos ser transformados pela palavra, pelo poder da palavra. Mas para que isso aconteça, é por isso que nós estamos aqui, para aprender um pouco mais sobre como a gente pode fazer ainda melhor esse nosso papel, a nossa vocação, o nosso chamado, de transmitirmos a palavra com exatidão, com objetividade, com atualidade, com os métodos que nós aprendemos hoje aqui de manhã, e assim por diante. Mas muito bem, literatura. O que significa dizer, então, que a Bíblia é literatura? Primeiro vamos tentar entender o que é literatura. Vamos lá? Eu quero ouvir de vocês, eu quero que vocês me ajudem aqui. Literatura. Esse lápis aqui não está funcionando muito bem. Quando falamos em literatura, então, o que é que vem à sua mente? Literatura. Vamos lá, literatura. Alguém? Vamos lá, literatura. Escritos, de uma forma geral. Escritos, de uma forma geral. O que mais? Um livro. Literatura é um livro, não deixa de ser. O que mais? Literatura, vamos lá. Um estilo de escrita. O que mais? O que é literatura? Relatos, ensinos, uma obra, poesia, ok? Mas ouço essa definição, porque tem tudo a ver com a Escritura Sagrada. Literatura é arte em palavras. Isso é literatura.
Literatura é arte em palavras. Porque a literatura está aí, inserida no todo da música, da pintura. A literatura está aí, nesse todo das artes. Só que a literatura é arte em palavras. Arte escrita. Então, literatura é, antes de mais nada, arte. É algo que foi feito de maneira pensada, rebuscada, desenhada, bem montada. Isso é a Bíblia. A Bíblia é arte. Se a Bíblia é arte, ela não pode ser pregada de qualquer forma. É arte. Tem que ser digerida, tem que ser... por isso que nós lemos aqui o Salmo 1, a ideia da meditação nessa arte que é a Escritura Sagrada. A ideia de meditar aqui, vocês sabem já disso, nós que estudamos a Palavra de Deus sabemos, que a ideia de meditação é como se você estivesse falando a palavra em voz baixa para si mesmo. Você está falando para a sua própria alma a palavra, repetindo para você mesmo, em tom pessoal, você dizendo para si mesmo a própria palavra. É por isso, o pastor Maninho nos lembrou hoje aqui também muito bem, não tem como, gente, um pregador não ter intimidade com a palavra. Não ser habitado pela palavra, não tem como. Você tem que se encharcar da palavra para você poder falar dela. Você tem que permitir que ela habite em você de modo a formar a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a nossa forma de enxergar a vida. Então eu gosto de imaginar o seguinte, gente. A Bíblia é assim. Nós precisamos estudá-la com cuidado, com esmero, com carinho, para nos tornarmos íntimos dela, de modo que a gente possa iluminar o mundo contemporâneo, o mundo que nós estamos hoje com a palavra. Quais as respostas, então, que nós damos ao mundo de hoje? Nós buscamos na palavra, mas para isso nós precisamos estudá-la, ter intimidade com ela, entender o que ela diz, para então a gente dar as respostas para o mundo de hoje. A maneira como geralmente eu começo as minhas pregações, em geral, eu tenho um método muito claro, muito resumido. A introdução é mostrar algo que está acontecendo no mundo de hoje, um desafio do mundo de hoje, que o texto vai responder, que o texto vai iluminar, que o texto vai ajudar a resolver. Então eu trago uma ilustração pessoal, ou algo que está acontecendo na sociedade paulistana, ou no mundo, uma guerra, uma questão controversa. Atualiza, a gente então contextualiza as pessoas no mundo de hoje, o que está acontecendo hoje, traz a resposta do texto bíblico e depois a gente conclui. Ponto. Conclui como o pastor Manu disse hoje, numa ação. E aí, o que é que a gente faz a partir de agora? Como é que a gente vive a partir então do que o texto está dizendo para nós? Isso tudo porque o texto é literatura, ele é literário nesse sentido. Ele passa então a habitar o meu mundo porque eu estou habitando o mundo dele. Isso é literatura. É isso. Literatura é o que então, gente? É arte em palavras. A Bíblia é arte. Mais uma questão. Literatura. É uma outra palavra aqui importante, certo, gente? Importante. Pense antes de você responder, certo? Uma palavrinha um pouco controversa, que tem sido até usada aí, foi usada no passado aí de maneira assim, bem polêmica, inclusive. Tem essa palavrinha aqui que é muito importante. Vocês conseguem enxergar aí? Hã? Mito. Cuidado com o que você vai responder. Cuidado. Cuidado com o que você vai responder. O que é mito? Não responda Bolsonaro, não, por favor. O que é mito? Hã? Uma história contada. Olha bem, olha que interessante. Gente, vocês vão entender por que eu estou colocando isso aqui, porque é importante. Para a gente entender como é que a gente habita o texto bíblico, que o texto bíblico nos influencia. Nós aprendemos, em geral, que mito tem a ver com mentira, ilusão, não é? Isso é um mito que inventaram. Não é assim que a gente aprende?
isso é um mito, isso é algo mentiroso que me leva ao erro. É um mito. Então, o mito tem que ser desvendado, tem que ser desfeito, desmentido. Em geral, nós aprendemos que mito é isso. Só que na literatura, mito não é isso. Na literatura, mito diz respeito a uma forma de contar a vida. Isso é mito. Mito tem a ver, então, com o quê? Com história. Eu estou contando uma história. É a forma com que os antigos fazem, é a forma com que nós ainda fazemos, e vou explicar como nós fazemos isso ainda hoje em dia. E a maneira como a Bíblia faz. Pastor, você está dizendo que a Bíblia é um mito, está vendo? Você está usando o mito de forma errada. É a forma, inclusive, como Rudolf Bultmann usou de maneira equivocada. Quando ele vai fazer a demitologização da Bíblia, ele errou. Porque ele tirou a forma da Bíblia se expressar. Ele retirou o que há de essencial na Bíblia, que é a sua linguagem. A linguagem da Bíblia é a partir do mito. Mito não é uma invenção, mito é uma maneira de contar uma história. Quer que eu mostre para vocês como é que o mito está presente ainda na nossa vida, no nosso dia a dia? O pastor Manu usou uma palavra aqui que nós usamos muito. Usamos o conceito, não a palavra. A palavra essa a gente está usando agora. A publicidade já entendeu isso há muito tempo, por isso que a publicidade consegue vender tanto para nós. Storytelling. O que é storytelling se não conte a sua história? Contar a sua história é o que, gente? É um mito. Você está contando a sua história, você está envolvendo você mesmo na realidade, você está trazendo outras pessoas para a realidade que você quer contar. Conte a sua história. Então, o storytelling hoje está assim alta. Mas, gente, os antigos já fazem isso há muito tempo. Olha, conte aí como é que Deus criou o mundo. Como é que Deus criou? O Gênesis está lá escrito. É através de uma forma mitológica de linguagem. Não é científica como a gente conhece hoje em dia. No mito, Deus está lá presente. No mito, as emoções estão presentes. No mito, Deus e o homem são parceiros. Na forma mitológica, os afetos estão presentes. Na linguagem do mito, a ação está presente. Então, o mito é a linguagem da Bíblia. É isso. Agora, Rivo, o que é que isso tem a ver, então, com o nosso bate-papo de hoje, com a nossa palestra de hoje, com esse curso? O que é que isso tem a ver com a minha leitura da Bíblia? Tem tudo a ver. Porque se você não entra para o texto bíblico entendendo que ali existe outro universo, outra cultura, outra visão de mundo, você vai interpretar a Bíblia de maneira equivocada. Você vai querer que ela diga o que ela não foi escrita para dizer. Então, como a gente confunde hoje, por exemplo, né, ciência moderna e Bíblia, como a gente confunde as duas coisas? Para muitos, a ciência moderna nem precisaria existir. Gente, mas Deus criou o universo e Deus permitiu que a ciência moderna também existisse. Não podemos confundir as duas coisas. A Bíblia foi escrita para responder realidades que a ciência não responde, mas o contrário também é verdadeiro. A ciência moderna existe para dizer aspectos que a Bíblia não foi escrita para dizer. Tudo bem? Então vamos lá. Se você pudesse dizer quais são as 3 principais questões que a Bíblia responde, as 3 principais, vamos lá, o que é que você diria? As 3 principais questões que a Bíblia responde e que o nosso público, como o pastor Manu disse hoje, está ali nos ouvindo para entender isso. Deus, a vida e a fé. O que mais? Quais são as 3 principais questões? As 3 principais. Como? Eu não entendi. O pecado. Também. Mas não só o nosso público, presta atenção. Olha uma questão importante aqui. Quando nós estamos pregando, que é a abordagem literária da Bíblia, a maneira como estou lendo a Bíblia, a maneira como estou pregando, ensinando a Escritura Sagrada, é para tentar responder às questões humanas. Porque a Bíblia, como literatura, responde às questões
da humanidade. Por isso que a Bíblia ela se encaixa no que a gente chama de clássico da literatura. Por que a Bíblia é um clássico da literatura? Claro que muito mais importante do que os clássicos de Shakespeare. Por que nós podemos ensinar os nossos jovens, olha bem, por que nós podemos ensinar os jovens e adolescentes da igreja de que se eles forem bem educados biblicamente, se eles tiverem uma cosmovisão forte, robusta, na Bíblia e na teologia, eles vão poder ir para a faculdade sem medo de serem bombardeados lá por teorias, ideologias contrárias à Escritura Sagrada. Por que nós podemos ensinar isso a eles? Porque a Bíblia não deixa a desejar em nada a qualquer clássico da literatura. Em nada. Pelo contrário. Ouça o que eu vou dizer agora. Pelo contrário. Ouça o que eu vou dizer. Quem começa a estudar um pouco mais de literatura sabe que os grandes escritores ocidentais, eu vou ficar só no mundo ocidental, os grandes escritores ocidentais, William Shakespeare. Aqui no Brasil, Machado de Assis. Sim, Machado de Assis foi influenciado pela Bíblia. Poderosamente influenciado pela Bíblia. Fazer mais uma propaganda aqui. Posso, pastor Maninho? Mais uma propaganda? Em junho vai estar em pré-venda, se Deus quiser. Falei com a editora semana passada, aliás, essa semana. Sairá pela editora Quitanda, do meu querido amigo Tomás Camba. Agora estará em pré-venda, agora no mês de junho, o meu livro sobre Machado de Assis. Então, o resultado da minha tese de doutorado na PUC, orientado pelo Luiz Felipe Pondé, que vai se transformar em livro. Eu mostrando, então, que Machado de Assis é mais cristão do que a gente imagina. Que o que ele teve de diferente é exatamente porque ele foi influenciado pela Bíblia e por Agostinho de Hipona. Então, vai estar lá no livro. Esses escritores, esses grandes escritores, então William Shakespeare, Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, se você começa a ler esses escritores, você percebe ali os conceitos cristãos presentes. É como se eles tivessem, então, entendido a cosmovisão bíblica e escrito o que eles escreveram. Ou seja, por que eles foram os grandes escritores que eles foram? De conseguir ler a alma humana. E quando você lê Dostoiévski, quando você lê os Irmãos Karamazov, por exemplo, você se enxerga lá. Quando você lê, por exemplo, Dom Casmurro, você vai se ver ali em Dom Casmurro. Por quê? Porque esses grandes escritores conseguiram entender a condição humana mais básica. Eles conseguiram pegar os principais temas da humanidade que toca qualquer pessoa na face da terra. Ora, gente, eles aprenderam aonde isso? Na Bíblia. Foi na Bíblia. Então, por isso que eu sempre digo, meu irmão, não tenha medo de ser cristão, porque o cristão que entende a sua fé, ele não fecha, ele não abre para ninguém. Ele não precisa ter medo de nada. Porque os principais conceitos, por exemplo, os conceitos de misericórdia, perdão, amor, ressurreição, inferno, céu, que Dante, por exemplo, Dante Alighieri, todos os grandes escritores, os principais do mundo ocidental, foram influenciados pela Bíblia e pelo cristianismo. Então, por que a gente tem medo da nossa fé? Por que a gente tem medo? Se o que eles escreveram de melhor é porque eles aprenderam na Bíblia. Machado de Assis chega, vou dar um spoiler aqui que vai estar no meu livro, mas Machado de Assis chega a dizer, você pega o livro dele, por exemplo, Esaú e Jacó. Quem já leu Esaú e Jacó aqui, do Machado? Vocês têm que ler literatura, gente. Importante. Literatura é importante. Para a gente ler a Bíblia nessa perspectiva literária, é importante ler esses grandes nomes da literatura. Para você ter essa sensibilidade de entender a condição humana. Quando você pega Esaú e Jacó, por exemplo, você vai chegar num momento lá que você vai ver, cara, isso está na Bíblia. Isso aqui é Agostinho de Hipona. Ele pegou das Confissões. Quando ele fala até do que a gente peca desde que a gente nasce, está lá em Esaú e Jacó. Por que esses caras foram esses grandes escritores que foram? Porque eles compreenderam a cosmovisão da Bíblia. Por isso eles foram tão geniais, porque eles leram a Bíblia de maneira literária.
De modo que eles conseguiram responder as 3 principais questões do ser humano. Agora a gente chega nelas. As 3 principais questões do ser humano. Espero que você comece agora a pregar nessa perspectiva, tentando sempre responder essas 3 questões. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos depois que morrermos. Essas são as 3 principais questões. Qualquer adolescente que começa a pensar um pouco mais vai se perguntar sobre isso. Mas afinal de contas, papai, por que a gente está aqui? Por que a gente sofre? Por que existe tanto mal no mundo? Por que existe mal no mundo? Qual a razão? Como é que a gente responde isso? Como é que você articula isso para responder? De maneira fiel à Escritura, sem ser um herege, sem precisar abrir mão da objetividade, da ortodoxia da palavra, e mesmo assim comunicando o Evangelho para o mundo de hoje. Deus me deu a graça agora recentemente, foi uma surpresa que eu tive. Eu estava lá no escritório da igreja, em janeiro agora de 25. Estava lá no escritório da igreja, e o Luiz Felipe Pondé entra em contato no WhatsApp. Generoso, como sempre, carinhoso com os ex-alunos dele, e diz assim: você pode gravar uma entrevista falando sobre o livro de Jó para o Linhas Cruzadas, aquele programa de toda quinta-feira do Luiz Felipe Pondé, Linhas Cruzadas, toda quinta-feira, na TV Cultura. Eu falo assim, poxa, que honra. Sim, é possível. Mas eu disse sim tremendo nas bases, né? Falei, e agora? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Em janeiro chegou lá a equipe da TV Cultura para gravar, pediram para gravar na igreja mesmo, porque queriam pegar partes da igreja, do prédio. E basicamente a entrevistadora perguntou, pastor Rivanildo, a partir do livro de Jó, o que é que você responde então sobre o problema do mal no mundo? Por que afinal de contas a gente sofre? Então eu falo assim, meu Deus, eu não posso vacilar aqui, porque o nome do Evangelho está em jogo. Eu não posso titubear diante do texto bíblico. Inclusive eu li o texto bíblico, eu li a palavra lá. Está lá, se você quiser assistir depois, está lá. A série foi umas 2 quintas-feiras atrás, quando o Pondé falou sobre os livros de sabedoria, a literatura de sabedoria. Menos Salmos, ele falou de Cantares, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Eu tenho que ser fiel à palavra, eu não preciso aqui ferir a ortodoxia, ferir o que de fato a tradição judaico-cristã afirma, mas ao mesmo tempo eu tenho que explicar para as pessoas que vão ver, que vão assistir, eu tenho que edificar o coração das pessoas. Porque, gente, essas são as 3 principais perguntas que a literatura, a boa literatura, tenta responder, mas a palavra responde da melhor maneira possível, porque é revelação de Deus. De onde viemos? De onde é que a gente veio, afinal de contas? Como é que a gente diz, então, que a gente veio de Deus? Que nós nascemos da vontade de Deus? Que nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui com um santo propósito? Porque Deus quis compartilhar, como diz Jonathan Edwards, Deus nos ama tanto que Ele quis compartilhar alegria com a sua criação, que Ele goza desde a eternidade com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles se alegram desde a eternidade. Eles quiseram compartilhar dessa alegria com a sua criação. Então, de onde viemos? Por que nós estamos aqui, afinal de contas? Para que sofrer tanto? Por que você perde filho? Por que você perde cônjuge? Por que a morte subitamente leva as pessoas que nós mais amamos? Por quê? E para onde é que a gente vai, afinal de contas, depois que a gente sai daqui dessa vida? Para onde é que a gente vai? Então, gente, são essas 3 principais perguntas. Então, a perspectiva literária da Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia de maneira literária, você vai começando a compreender que a Bíblia não é um compêndio. Olha o que é que eu vou dizer agora. Presta atenção. A Bíblia não é um compêndio de teologia como a gente imagina teologia. Um compêndio de teologia. O Wayne Grudem está dentro da Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Não empobreça a Bíblia, com todo respeito ao Wayne Grudem.
Não empobreça a Bíblia. A Bíblia é muito mais rica, vasta, profunda do que a teologia sistemática do Wayne Grudem. O Wayne Grudem é um auxílio bom? Não é um dos melhores, mas é. Mas ele é apenas uma teologia sistemática, que guia a leitura da Bíblia. Ok, tudo bem. Mas não diga que a Bíblia é um livro de teologia sistemática, porque não é, gente. A Bíblia é um livro que trata da perspectiva de Deus, da revelação de Deus sobre a condição humana. É muito mais profundo que isso. Então não cabe dentro, às vezes, dessas caixinhas da teologia sistemática que a gente tenta encaixar. Não cabe. Então, o pensamento judaico, na verdade, ele é um pouco mais fiel nesse aspecto. A revelação de Deus, a Deus, a pessoa de Deus, do que muitas vezes as teologias sistemáticas. Não existe a expressão teologia judaica, por exemplo. Não existe a expressão teologia judaica. Porque na cabeça deles é como se você estivesse agora encaixotando, reduzindo, subtraindo o que você pode pensar sobre Deus. Deus não cabe em lugar nenhum, porque Deus é Deus, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eles chamam de pensamento judaico, não de teologia judaica. Pensamento judaico é muito mais abrangente. Então, você querer pregar a Bíblia com atualidade, com profundidade, com afetividade, como a gente ouviu do pastor Manu hoje aqui, com afetividade, se derramando no texto e se derramando diante do povo. Cara, você não consegue fazer isso lendo só o Wayne Grudem. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Como se Deus fosse uma fórmula matemática. Deus, esse Criador amoroso, maravilhoso, eterno, que nos criou com um propósito maravilhoso. Isso vai ser descrito na Bíblia. As três questões, então, mais profundas da vida. De onde viemos, por que estamos e para onde nós vamos depois de morrermos. É isso que vai percorrer de Gênesis a Apocalipse a Bíblia. Muito bem, mais um conceito que eu quero trazer para vocês aqui. Gente, estamos juntos até agora aí, sim ou não? Juntos. O que é literatura é... Mais uma vez, o que é literatura? A Bíblia é arte, então não tente encaixotá-la. A Bíblia é arte. Você vai passar a vida inteira lendo esse livro maravilhoso e ele nunca vai se esgotar. Porque é arte de Deus, é arte divina. Isso é a palavra de Deus. Então, se nós, pregadores, não nos encantamos todos os dias com o texto bíblico, o nosso povo também não vai se encantar. O seu povo tem que ver que você ama a Escritura. Que a Escritura é o seu norte de vida, é o seu fundamento, na verdade. É o principal fator da sua cosmovisão. É a palavra. É a Bíblia. Quando nós chegamos nessa igreja, eu sou na Igreja Batista Unido do Brás, cerca de 6 anos, vai fazer 6 anos agora, em outubro. Imagina, desses 6, 2 foram de pandemia. Então eu cheguei lá em outubro de 19, em março de 20 fechou tudo. Falei, meu Deus, eu nem conheço o povo direito. Eu nem conheço o povo direito. Fechou tudo. Não, pastor, eu estou sabendo de um vírus aí que está vindo da China, o negócio está se espalhando. Não, gente, calma, não precisa. Não, pastor, eu estou com medo. Vocês conhecem já o resto da história, né? Todos passaram por isso. Mas eu era recém-chegado na igreja, eu estava cheio de sonhos, cheio de projetos. Não, vamos fazer essa igreja, vamos revolucionar, vamos bombar. Aí Deus foi lá e quebrou minhas pernas. Mas tinha algo curioso nessa igreja. Ela tem características maravilhosas. Tem um povo aguerrido, um povo que ama o serviço, um povo que você der na mão deles, eles realizam. O pastor Manu tocou numa questão tão importante hoje. São pessoas que dão ideias para o pastor. Pastor, o que é que você acha da gente fazer assim? Eu falei, isso, meu irmão, é isso. É isso que nós vamos fazer. Boa ideia. Mas é um povo desacostumado a um púlpito, a gostar da Bíblia, da palavra, de estudá-la. Era um povo que muitas vezes a maioria, infelizmente, das igrejas, vivia de clichê, das frases feitas, né? Deus é amor, tá bom, mas como é que está na Bíblia? Como é que a gente prova na Bíblia que Deus é amor? Ah, mas pastor, mas eu aprendi na escola bíblica quando eu era pequeno. Tá... Não, tá bom, mas na Bíblia, como é que você articula isso na Bíblia? Ah, não, mas eu aprendi a frase. Cara, tudo bem, a frase está certa, mas como é que você entende isso? Deus é onisciente. Beleza, mas como é que a gente entende que Deus é onisciente? Então, hoje, depois de quase 6 anos, eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite também na pregação, sobre
a maneira como temos desenvolvido lá o ministério, o nosso fundamento, o nosso norte principal, a nossa missão, a nossa visão. Vou deixar para hoje à noite. Dá um quê de curiosidade aí para você não faltar hoje à noite. Mas hoje, quase 6 anos depois, eu já vejo reações dos jovens, adolescentes, querendo estudar a Bíblia, com seriedade. Estudar a Bíblia, não é lê-la apenas, é entendê-la. E compreender que você pode ser um estudioso da Bíblia e você ser, ao mesmo tempo, um estudioso acadêmico, ir para a universidade. Se você vai para a universidade, você não vai se desviar. Esse foi meu desejo, inclusive. Eu lembro, há 13 anos atrás, quando eu vim da Bahia, morava nesse tempo na Bahia, e foi quando a IB Morumbi me convidou para vir trabalhar com eles, para compor a equipe pastoral do Lisânias Moura, isso há 13 anos atrás, em 2012. Abril de 2012, nós chegamos em São Paulo. E eu lembro que até aquele momento eu só havia passado por seminário, só havia feito seminário. Ou seja, convivido ali no meio de pastores. Eu só havia estudado em lugares onde o pressuposto da fé já estava presente. A crença em Jesus já estava presente, já era algo dado. Era um pressuposto. E eu falei assim, não, para mim não é suficiente. Eu estou em São Paulo. Como o pastor Manu tanto destacou, eu estou em São Paulo. Eu não posso me contentar apenas com o que eu aprendi no seminário. Eu tenho que caminhar mais. Se eu quiser me comunicar com o mundo de hoje, com os desafios de hoje, para a juventude de hoje, com os desafios contemporâneos, eu tenho que ir para a universidade. Que é lá que a galera está. A galera está na universidade. Que é lá onde os jovens da igreja estão, na universidade. Enfrentando os desafios lá dos professores, das ideologias. E eu lembro demais. Eu desejoso de ir, mas com dúvida, se eu vou, não vou, será que eu vou desviar minha vocação se eu for? Aí eu lembro que eu conversei com um dos mentores que Deus me deu na época. Pastor Ziel Machado, grande homem de Deus. Inclusive vai falar num dos eventos aqui da CEBESP, né? Daqui a algumas semanas, não é isso? O diálogo. Ele, Paulo Ono, povo bom. Aí eu perguntei assim, pastor Ziel, eu estou em crise, não sei se eu vou estudar teologia bíblica, lá no Andrew Jumper, ou eu não sei se eu vou fazer ciência da religião. Aí ele perguntou o seguinte para mim, olha a pergunta, que fez toda a diferença. Você quer falar para qual público? Você quer que quais pessoas ouçam o que você está dizendo? Você quer que a palavra chegue até onde? Eu falei, boa pergunta. Eu não quero falar só para a igreja. Eu não quero apenas que os jovens, os adolescentes, os jovens casados, enfim, da igreja, entendam o evangelho para que eles vivam, entre aspas, dentro da bolha evangélica. Eu quero que eles peguem aquilo que eles vão aprender e levem para o dia a dia da vida. Porque eles sabem que faz sentido a palavra no dia a dia. Aí ele disse para mim, então a resposta já está clara, você tem que ir para a PUC. Você vai fazer ciência da religião na PUC de São Paulo. Porque lá eles vão abrir a sua mente, no bom sentido, né? Abrir a sua mente, para que você saiba dialogar com o mundo de hoje. Para que a palavra entre na consciência do mundo de hoje. Foi um desafio para mim. Um desafio. Passei 8 anos na PUC de São Paulo, desde a especialização até o doutorado. Com os professores, eu era o único evangélico, o único pastor de todo o grupo, de todo o programa de ciência da religião. Não me arrependo, pelo contrário, me ajudou muito. Porque esse é um dos grandes perigos do pregador, é de você pregar para a bolha. De você pregar e imaginar que o membro da igreja não vai, na segunda-feira, enfrentar os grandes desafios da vida, meu irmão. Inclusive as perguntas aqui, de onde viemos, para onde vamos. E é aí, na verdade, que a galera se afasta do evangelho. É porque não consegue encontrar as respostas dentro da própria igreja. Porque a gente prega como se ele estivesse dentro da bolha. Sempre protegidos ali dentro. Não. Eu gosto do Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser diz algo fantástico. Ele diz assim, o pastor, o pregador, o pastor principal da igreja, ou os pastores, eles são
os intelectuais orgânicos da igreja. O que é um intelectual orgânico? É aquele que representa o grupo onde ele está presente, interpretando a realidade de acordo com a palavra. Ou seja, o que é que o pregador está fazendo todo domingo? Não é apenas expondo o texto bíblico, mas é mostrando, olha, o que está acontecendo no mundo contemporâneo significa isso diante da palavra, diante da tradição cristã, diante da teologia. É isso que significa. Nós estamos interpretando o mundo, preparando o nosso povo, preparando o coração, a cosmovisão deles. Tudo bem até aqui, gente? Estamos juntos? Esse é o nosso desafio. É por isso, eu não sei se essa frase é do Karl Barth, muita gente diz que foi do John Stott, do Karl Barth, não sei de quem foi essa frase, mas ela está aí, há muito tempo. Aquela velha ideia, né, de que você tem que ler 2 mundos ao mesmo tempo. Você tem que ter a Bíblia na mão e o jornal no outro. É uma verdade isso. Para quem nós estamos pregando, gente? Nós estamos preparando o nosso povo para o quê? Para viver só dentro da igreja? Ou para enfrentar o mundo, que é o mundo deles, o nosso mundo do dia a dia? Tem mais uma questão aqui importante sobre mito, aí eu quero passar para outra parte aqui. Pastor Maninho, eu tenho até que horas? São 3h20. Tá bom, 15 minutos. Pronto, eu vou fechar essa ideia aqui e a gente vai e volta. Muito bem. Quando a gente fala da ideia de mito, perceba aqui, a gente já destrinchou aqui que o mito não tem a ver com mentira, tem a ver com a linguagem. O mito é uma forma de contar a história. E a Bíblia é exatamente isso, a Bíblia é uma história. Então, no mito, na ideia de mito, existe algo que muitas vezes também nós não compreendemos. E que quando a gente passa a ler a Bíblia de maneira literária, nós entendemos e compreendemos isso muito melhor. A nossa mania, como teólogos, como estudiosos, como mestres, doutores, da gente pregar apenas para a cabeça das pessoas. Não é assim? A gente prega para provar algo intelectualmente para as pessoas. Aí quando a gente começa a entender um pouco a ideia de mito, nós compreendemos a maneira como a gente aprende as coisas. A maneira como você capta as coisas. Aí a pergunta é a seguinte, olha bem. Quem é que entende primeiro, a mente ou o coração? Entenderam a pergunta? Vou perguntar de novo. Quem é que entende primeiro, a mente ou o coração? Gente, isso é uma pergunta também que muda a nossa forma de pregar. Eu gostei uma das ideias que o pastor Manu trouxe aqui, da afetividade. Como é que nós somos afetuosos na pregação? Não é que você vai abraçar todo mundo toda hora. Não é que você vai descer do púlpito na hora que estiver pregando e dar um beijo em alguém, abraça alguém e diz eu te amo. Você não precisa ficar dizendo, oi meus lindos, toda hora. Não é isso, você não precisa disso. Vocês entenderam a piada, né? Meus lindos. Meus lindos, meus lindos. Vocês não assistem rios não do Instagram, gente? Os adolescentes estão vendo lá David Leonardo. Se você não riu é porque você não sabe do que eu estou falando. Meus lindos é o David Leonardo. Você pode usar meus lindos também no púlpito. Não é disso que eu estou falando. Ser afetuoso é nós compreendermos que quem aprende primeiro em nós não é a mente, é o coração. O coração aprende primeiro que a mente. O coração capta primeiro do que a mente. Vamos mais uma vez, uma prova aqui? Mais uma vez. Por que a ideia de storytelling? Por que o conceito de storytelling? Storytelling, né? Contar histórias, né? Por que a ideia de storytelling pegou tanto? Por que só se fala de storytelling hoje em dia? Por que essa ideia de contar histórias? Conta a tua história. Você vê lá algum produto, às vezes, né? Uma marca vai vender algum produto, vem a pessoa e começa a contar a história de vida dela. Por quê? A identificação. Nós não somos conceitos, nós somos pessoas que querem pertencer a algo.
que querem entender o porquê que estão aqui nessa vida, que querem perceber que tem valor, inclusive. Então não é simplesmente um conceito. Eu não sou um conceito. Eu sou alguém que tem sentimentos, emoções. Então quando os nossos jovens e adolescentes, por exemplo, eles conseguem se entender numa história, se entender numa causa, olha a ideia de causa aqui. Por isso que a causa é tão cara hoje em dia, essa ideia de causa para adolescente, para jovem, né? Por que uma ideologia? Vamos pensar em ideologia? Por que uma ideologia é tão arrebatadora? Por que uma ideologia é tão poderosa ao ponto de dividir, às vezes, as igrejas, dividir as pessoas, dividir a igreja, esquerda e direita, Lula, Bolsonaro? Por que uma ideologia é tão poderosa? Você já pensou nisso? Às vezes você nem entende, meu amigo, direito a ideologia. Às vezes o jovem nem entende direito o que é que ele está dizendo. Mas por que ele compra a ideia da ideologia? Respondam. Não é porque eles entenderam aqui, é porque algo falou aqui com eles. É isso aí. Hã? É a linguagem do coração, cara. A ideologia é a linguagem do coração. É poderoso, a ideologia é poderosa. Poderosa. Agora, se vocês não sabem, deixa eu falar algo aqui para vocês perceberem mais uma vez o poder que o cristianismo tem. Você sabe por que ideologias à direita e à esquerda, e principalmente à esquerda, são tão poderosas? Porque foram influenciadas pelo cristianismo. Porque eles tentam dar resposta de maneira secularizada ao que o cristianismo dá a partir do texto sagrado. Por que é que nós estamos aqui? Revolução! Vamos tomar tudo! E você é importante na causa, venha! Está falando ao coração, meu irmão. Às vezes o jovem nem entendeu direito, não sabe nem quem é negócio de Karl Marx, nunca leu nada de Karl Marx. Mas ele se deixa levar por quê? Não é porque as ideias são brilhantes, mas é porque diz algo para a história de vida dele. Eu posso ser alguém. Eu sou útil. Eu posso pertencer a um grupo. Por isso que storytelling é poderoso. Eu quero dar um intervalo mencionando algo aqui sobre o texto sagrado. Olha bem. Qual uma das formas da literatura funcionar? Preste atenção. Qual uma das maneiras da literatura trabalhar? A literatura não trabalha com conceitos abstratos. Ela não vai fazer isso. A literatura trabalha com histórias desenvolvidas por personagens. A literatura é uma história, ela vai contar sempre uma história muito bem escrita. Eu falei para vocês em Machado de Assis, Esaú e Jacó. 2 irmãos que eram apaixonados pela mesma mulher. Que na verdade é Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, olha a coincidência. Pedro e, lembra? Pedro e Paulo. Esaú e Jacó. Bíblia. Então a história de 2 irmãos apaixonados pela mesma irmã. Dom Casmurro, está lá Capitu, Bentinho, são personagens que desenvolvem uma história. Eles, através da vida deles, vão narrando a história. Agora, o que é a Bíblia? É a história de Deus narrada, contada a partir dos personagens bíblicos. É isso. Qual é o nosso desafio como pregadores? Dizer para o nosso público, olha, se enxerguem dentro da história. Deus está chamando vocês para desenvolverem, para serem agentes da história dele nesse mundo, que ele escreveu. Você é parte disso. Vamos juntos! Essa é a pregação que transforma. E não a pregação simplesmente cheia de conceitos abstratos, que a teologia simplesmente, com todo respeito, mas é a verdade, a teologia europeia desenvolveu conceitos abstratos. É difícil, às vezes, até de compreender, mas o que é que está dizendo? Por isso que tem essas brigas teológicas, que são tão pequenas, essas brigas teológicas. Até hoje a gente discute. Falei assim, cara, como é que vocês têm paciência de discutir um negócio desse, cara? Eu lembro uma vez, quando eu publiquei esse livro aqui, o Precisamos Falar sobre Pecado, que a editora ficou responsável para tentar colocar na mídia, etc. E eles arranjaram para eu ir lá naquele programa
Vejam Só. Lembra esse programa, Vejam Só? Que é de debate teológico. Eu fui por causa do livro. Aí depois o pessoal do próprio programa ficou convidando, você não queria falar, vir discutir esse assunto, debater. Falou, olha, meu irmão, com todo respeito, eu agradeço porque você abriu espaço para falar do livro, mas não é a minha praia. Chama Marcos Granconato, que é melhor. Vai lá, pastor Marcos. Brincadeira, gente. Ex-aluno do Marcos Granconato, gosto dele, um genial, um grande professor, mas não é a minha praia, ficar discutindo minúcias da teologia, predestinação e livre-arbítrio. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu prefiro ler um livro de Dostoiévski do que discutir um negócio desse que há anos se discute. Anos! E a mesma coisa. Está lá na Bíblia, os dois estão lá, os dois conceitos estão na Bíblia. Então, como o pastor Manu disse hoje, cara, paciência, passa a página, vira a página, vamos para frente. Tem coisas muito mais interessantes para a gente ler, estudar, aprender, se aprofundar. Então, eu encerro esse período agora, nos trazendo esse desafio. De que maneira nós vamos pregar para que o nosso povo se veja dentro do texto bíblico? Integrantes da grande história que Deus está escrevendo. Úteis para o reino de Deus. Úteis. É como se, ao pregarmos, eles estivessem vivenciando a cena ali, por exemplo, Pedro negando a Jesus. Como é que a gente consegue pregar de modo a pessoa se ver em Pedro como traidor de Jesus? Aquele cara frouxo que ele foi. Como é que você consegue mostrar de maneira tão clara a cena? Que o teu jovem, o adolescente, o homem, adulto, etc., a criança, se veja na cena do texto. Isso é pregar a Bíblia de maneira literária. É quase um contador de história. Nós somos, então, pregadores e, ao mesmo tempo, storytellings. É isso que nós somos. Nós estamos contando a história da Bíblia. Pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, tentando fazer com que as pessoas entrem no texto. Porque se elas habitarem a história, a grande história de Deus, elas vão, inclusive, conseguir responder as 3 principais perguntas. Agora eu entendo, de fato, de onde eu vim. Eu entendi de onde eu vim. E eu posso, inclusive, dizer na universidade isso, eu posso explicar na universidade. Lá em casa, a gente já tenta preparar os nossos filhos para isso. A gente tem lá os nossos debates bíblicos. Ontem, por exemplo, foi o nosso culto doméstico lá em casa, nós 4. São 4 R's, né? Tá vendo? Coisa de nordestino. Rivanildo, Ruth, Rebeca e Rafael. Coisa de nordestino. Tudo no R. Rebeca tem 15 anos, Rafael tem 9. A gente já fala sobre isso lá. Como é que você se comporta como discípulo de Jesus na escola? Como é que você explica a sua fé na escola? Sem ferir ninguém. Sem querer dizer que você é superior. Ah, papai, eu tenho um menino agora na minha sala que ele é do kardecismo. Respeite o kardecismo. Mas você também tem que se posicionar. Ah, tem um menino agora que ele se diz ateu. Respeite o que ele tem a dizer, mas você também vai se posicionar. Esse é o nosso desafio, gente. Como é que, pela graça de Deus, os nossos filhos, por exemplo, vão seguir a Jesus até a morte, não vão se afastar do Evangelho. É mostrando para eles que a fé cristã, que a palavra de Deus não é um conjunto de teorias abstratas, é uma história que eu estou inserido nela. Eu sou um agente do reino de Deus. Eu faço parte de uma grande causa, que é a maior causa, a causa do reino de Deus. A causa do evangelho nesse mundo, que é muito maior de qualquer ideologia. Até porque uma ideologia é desvio do cristianismo. Que Deus nos ajude, gente. Amém.